Hey guys, welcome to our class. In this class, we're gonna see the numbers, alright? So we're gonna see the numbers from 0 to 1 billion. I wanna show you guys the life stages and how to ask for someone's age, how to answer this question, how to ask for someone's number phone, and how to answer this question, alright? But I don't know if this video gets very long, I'm gonna divide in two, alright? But I hope I can show everything in this video, in this class, tá bom? Então, bem-vindo, gente! Nessa aula nós vamos ver os números de 0 a 1 bilhão. Eu também quero conseguir mostrar para vocês os estágios da vida, como perguntar por um número de telefone de alguém, como perguntar a idade de alguém, como responder essas perguntas. Mas se esse vídeo ficar muito longo só com os números, eu vou dividir esse vídeo em dois, tá bom? Mas eu espero que eu consiga mostrar tudo para vocês nesse vídeo só. Então, se vocês me verem olhando para baixo, looking below, olhando para baixo, é porque aqui eu tenho o celular com a tela que vocês estão vendo, tá bom? A tela que vocês estão vendo aí, the screen, a tela. Então, vamos lá, let's begin. I'm sorry, alright? So here, I'm gonna say the numbers, and then you just listen. Then I'm gonna talk a little slow, and you can repeat with me, tá bom? Então, eu vou falar os números para vocês, só escutem agora, depois eu vou falar mais devagar e vocês repitam comigo, tá bom? Vai ser assim todos. Primeiro eu vou falar uma vez, vocês só escutem, depois vocês vão repetindo comigo, tá bom? Vamos lá. 0, O. Por que aqui tem duas formas? Nós podemos dizer o zero dessas duas formas que estão aí. 0, O. Mas esse O não é tão comum na forma escrita. Então, quando você tiver que escrever o número 0, dê preferência a 0, tá bom? Então, vamos lá. De novo. 0, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All right, so now I'm gonna say a little slow and you can repeat with me. Então agora eu vou falar um pouquinho mais devagar, vocês repitam comigo, tá bom? After me, depois de mim. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, tá bom? Então, vamos para a próxima. Essas daqui são as unidades básicas. Agora aqui. Now, we're gonna see the numbers from 10 to 19, tá bom? Então, novamente, daquela mesma forma, eu vou falar uma vez, só escutem, depois vocês repitam comigo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá bom? Agora vocês vão repetir junto comigo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Isso, muito bem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pausem o vídeo, voltem, escutem mais uma vez, escutem 2, 3 vezes, quanto for necessário, depois vocês voltam e a gente continua, tá bom? Sem pressa, no seu tempo. O importante é que você consiga absorver o conteúdo, tá bom? Então, vamos para a próxima. Now we have the numbers
from 20 to 19, tá bom? Então, nós temos aqui as dezenas de 20 a 90. So, let's go. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho devagar e vocês repitam comigo. 20, 30, 40 ou 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá bom? Então, de novo, se tiverem alguma dúvida, voltem, escutem mais uma vez. E também eu vou tentar gravar um áudio para vocês e vou mandar no WhatsApp, tá bom? Eu falando todos os números para quando vocês precisarem escutar, tá bom? Então, vamos lá. Here, aqui nós temos os números compostos. Como fazer números compostos? Então, é bem simples, a fórmula é bem simples. Primeiro, você vai colocar a dezena. 20, 30, 40, 50 e por aí vai. 20, 30, 40, 50, 60, tá bom? E depois você vai colocar a unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Também não podemos esquecer do hífen, tá bom? Que é esse tracinho aí no meio. Então, aqui nós temos 21, 21. 32, 22. Então, vocês podem ver que nós temos o 30, a dezena e a unidade. 32, tá bom? 32. 43, 43, 43. 54, 65, 76, 87, 98, 29, tá bom? Então, é bem simples de fazer um número composto. Você coloca dezena, hífen, unidade, tá bom? Então, esses daqui eu vou falar. Just listen, tá bom? Só escutem. And then we can repeat with me. Então, depois vocês podem repetir comigo. 21 or 21. 32. O 20, eu esqueci de falar para vocês no último slide, desculpa. Você pode falar de duas formas, 20 or 20. As duas formas estão inteiramente corretas, vai da sua preferência, tá bom? Nenhuma das duas está errada. Então, vamos começar de novo. Opa. 21 or 21. 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 29. Agora vocês repitam comigo. 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 29, tá bom? Então, novamente, alguma dúvida, pausem, voltem, assistam quantas vezes for necessário e depois vocês voltam para cá, tá bom? Então, aqui nós temos as centenas, as unidades de centenas, milhar, e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, 100. Então, a fórmula para você falar uma centena também é bem fácil. Primeiro, você coloca a unidade, 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3. E depois você coloca esse 100, equivalente a esses dois zeros aqui, tá bom? Então, 100, 100.
Então, você coloca a unidade mais o hundred, que é equivalente ao 2 zeros, forma uma centena. Então, aqui nós temos outro exemplo. 200. 200, tá bom? Então, aqui algumas pessoas podem ter dúvida, porque aqui nós falamos 200, não 200, por exemplo. Mas, em inglês, não tem o plural, tá bom? Hundred continua hundred depois que passa do 1. Então, você não vai falar 200, tá totalmente errado. É 200, tá bom? Então, agora vamos para o próximo. Deixa eu apagar aqui. 1000 or 1000, tá bom? Esse A também é equivalente a 1, então você pode dizer como preferir, tá bom? Então, é a mesma coisa dos outros. Unidade equivalente aos zeros. Então, esse thousands é equivalente a esses 3 zeros aqui. Então, nós colocamos a unidade e thousands, 1000, 2000, 3000, 4,000, tá bom? E por aí vai. Aqui nós temos outro exemplo. 2000, 2000, tá bom? Aqui é a mesma coisa, não tem o S, não fica no plural. Então, não é 2000, é 2000, tá bom? Então, vamos para o próximo. Aqui, 100.000. Então, primeiro, nós vamos colocar... Desculpa que eu tô com um pouco de esquecer, né? Aqui nós colocaremos o 100, primeiramente, e depois o equivalente aos 3 zeros, o thousand, tá bom? Então, primeiro nós vamos começar com 100, 100, e depois nós colocamos o equivalente aos 3 zeros, thousand, tá bom? 100,000, 100,000, tá bom? Então, aqui tem outro exemplo, 200,000, 200,000, tá bom? Para a próxima, 1 milhão, 1 million, 1, e esse million é equivalente a esses 3 zeros aqui. Novamente, nós podemos dizer o A ou o one, porque os dois são equivalentes a 1, tá bom? Então, nós podemos dizer a million, 1 million. A diferença é que esse A é mais usado quando nós vamos falar de coisas, por exemplo. A million, tá bom? Quando nós vamos falar de alguma coisa no singular. A million, 1 million. E é a mesma coisa, se você quiser falar 2 milhões, 2 million, 3 milhões, 3 million, 4 milhões, 4 million, tá bom? E é a mesma coisa com o bilhão, 1 billion. Então, primeiro você vai colocar a unidade e depois você vai colocar esse billion referente a esses 9 zeros aqui, tá bom? Então, é isso. O million é equivalente a esses 6 zeros, o billion é equivalente a esses 9 zeros. E agora eu vou falar tudo uma vez. Just listen, só escutem. Depois eu vou falar uma vez devagar e vocês repitam. 100, 200, 1,000, 1,000, 2,000, 100,000, 200,000, a million, 1 million, a billion, 1 billion, tá bom? Agora repitam comigo. 100, 200, 1,000, 1,000, 2,000, 100,000, 200,000, a million, 1 million, a billion, 1 billion. Isso mesmo, congratulations, parabéns. Agora, so let's go to the next one. Vamos para próximas.
Aqui eu trouxe a diferença entre esses números que muita gente se confunde. Do 11 ao 17, tem alguns números que são confundidos com as dezenas, do 20 ao 90, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho a diferença para vocês e depois eu também fiz um mini gráfico que apresenta mais ou menos. É só um minutinho, deixa eu pegar a canetinha. 13, 30, 14, 40, 40, 15, 50, 16, 60, tá bom? Repitam comigo, por favor. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, tá bom? Aqui eu tenho um gráfico para ajudar vocês um pouco. Então, nos casos de 11 a 19, a sílaba tônica é o nosso ten, exceto pelo 12, que ele não tem esse ten no final, ele é 12, tá bom? Então, a sílaba tônica é o ten. Então, ele começa meio fraco, quando chega no ten, vai lá para cima, tá bom? Que é diferente do 20 ao 90, que começa forte e depois vai lá para baixo. Então, ó, observem o gráfico. 13, 40, 30, desculpa. 14, 40, 15, 50, 16, 60, tá bom? Então, também a diferença é que do 11 ao 19, exceto pelo 12, novamente, o final é um pouquinho mais longo, mais prolongado. Ten, ten. E o final do 20 ao 90 é um pouco mais seco, dizemos assim. 30, T, T, 40. Então, repitam comigo mais uma vez. 13, 13, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Isso, congratulations. So let's go to the next one. Here we have these numbers that are also easily confused, but now this number isn't confused with another number and with a word that just 3, alright? Então, aqui nós temos outro número que é facilmente confundido, mas dessa vez não é confundido com outro número, é confundido com uma palavra, um substantivo, árvore, tree. Então, vamos lá. A diferença na escrita também é bem semelhante. A única diferença é esse H aqui no meio, mas esse H faz muita diferença no som, tá bom? Então, vocês têm que se atentar, porque na hora de falar 3, você não quer que pareça que você tá falando de uma árvore. Se alguém pergunta seu número de telefone, você fala, por exemplo, 2, 5, árvore, 6, entendeu? Não faz muito sentido. Então, vamos lá. Tree, 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 tree. So let's go another time. Okay. Tree, 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 tree. Alright? Então, tree, tree. Now repeat with me, please. Repitam comigo. Tree,
3. One more time. 3. 3. 3. 3. Se vocês não conseguiram entender muito bem, voltem um pouco, pausem o vídeo agora, voltem, escutem novamente todos os outros números se for necessário, quantas vezes for preciso, depois vocês voltam aqui, tá bom? Lembrando também que eu tô sempre disponível para vocês tirarem dúvida, toda dúvida que aparecer, podem tirar comigo, tá bom? Então, aqui eu tenho, aqui eu tenho alguns outros exemplos de alguns números aleatórios, só pra gente dar uma treinada, tá bom? 33. Ai, gente, me desculpa, tá bom? Aqui eu errei o número com a palavra, tá bom? Aqui tá 23, eu escrevi 33, me desculpem. Eu vou arrumar isso na hora que eu vou mandar pra vocês, tá bom? Mas está errado aqui, me desculpem. Mas vamos lá. 23, 23, or 23, tá bom? I'm sorry, and I'm gonna fix when I send to you guys, ok? Então, me desculpem mesmo, eu vou arrumar na hora que eu mandar pra vocês. Aqui, 234. Então, primeiro, nós colocamos o 200, 200, e depois o 34. 34. Então, você pode dizer 234 ou você pode dizer 234, tá bom? Então, você pode dizer 234 ou 234, tá bom? Eu coloquei entre parênteses esse and, porque é opcional. Não está errado com, não está errado sem. As duas maneiras estão corretas. Aqui, um número um pouquinho maior. 6.853. Então, vamos por parte. 6,000. 6.000 é a primeira, né? Aqui, o 800. Então, nós vamos colocar 800. 800. I'm sorry. And here, 53. O 53, tá bom? Então, a gente vai colocando por parte. Primeiro, a gente coloca 6.853, tá bom? Então, vai assim por partes mesmo. É bem fácil. É só pegar o jeito, treinar bastante. Eu vou colocar uns exercícios para vocês treinarem, tá bom? Então, treinem bastante. Agora, eu vou repetir. Vocês repitam depois de mim, tá bom? Aqui, me desculpem novamente. 23 or 23. Yeah. 234 or 234. Yes. 6.853. De novo, esse and é opcional. Então, vamos mais uma vez. 6.853. 6.853, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, na próxima, nós temos como perguntar pela idade de alguém, tá bom? Então, how old are you? Essa é a pergunta que nós usamos para perguntar pela idade de alguém. Traduzindo ao pé da letra, seria mais ou menos quão velho você é. É um pouco estranho, mas é o que eles usam lá, tá bom? Então, how old are you? E você responde, I am years old. Então, por exemplo, I am 16 years old. Eu tenho 16 anos, tá bom? Então, aqui, por exemplo, 16. I am 16 years old. Então, lá no inglês, você não tem uma idade como aqui no Brasil. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. Não. Lá você é uma idade, tá bom? Esse I am significa eu sou, é do verbo ser, que nós vamos aprender um pouquinho mais pra frente. Primeiro eu quero dar uma introdução bem boa com vocês no vocabulário, porque não adianta vocês aprenderem gramática,
mas não ter palavras para usar as gramáticas, tá bom? Gramáticas são as regrinhas, vamos dizer assim, do inglês. Então, primeiro eu vou dar uma boa introduzida com vocês no inglês e depois nós vamos introduzir para a gramática, tá bom? Então, aqui, I am 16 years old. Eu sou 16 anos velho, entendeu? Então, how old is he? Quantos anos ele tem? Novamente, isso daqui é do verbo to be, não precisam tentar entender muito agora a formação dessa frase, porque nós ainda não chegamos lá, mas eu coloquei só para dar uma ajudinha para vocês a aprender como perguntar a idade de alguém, tá bom? Mas essas regrinhas do verbo ser, do verbo to be, nós vamos aprender um pouquinho lá para frente. Então, how old is he? Quantos anos ele tem? How old is he? He is, ele tem, vamos supor, 28 anos velho. Ele tem 28 anos. How old is he? Quantos anos ele tem? Ele tem 28 anos, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos para a próxima. Então, voltando, meu celular daí tem limite de vídeo, então ele interrompeu sozinho, mas vamos continuar. Aqui nós temos como perguntar quantos anos uma pessoa tinha quando ela fez tal coisa e quantos anos a pessoa vai ter quando ela fizer tal coisa, tá bom? Não precisam se preocupar tanto com essa formação de frase, porque a gente ainda tá bem no comecinho, a gente ainda vai aprender, tá bom? Então, não precisa se preocupar tanto se vocês acharem esse tipo de formação de frase muito complicado, porque quando a gente chegar lá na frente, nesse tema, a gente vai revisar tudo, tá bom? How old are you when you went to France? Então, quantos anos você tinha quando você foi para a França, tá bom? Went é o verbo no passado para go, que significa ir, tá bom? Então, how old are you when you went to France? Were you? É passado para você era, né? Porque, como eu disse no inglês, você é uma idade. Então, how old are you when you went to France? I was está no passado, tá bom? Novamente, não precisa se preocupar tanto, porque nós vamos aprender o verbo to be lá na frente. I was 18 years old. Eu tinha 18 anos. Então, how old are you when you went to France? I was 18 years old. Quantos anos você tinha quando você foi para a França? Eu tinha 18 anos. Então, aqui, quantos anos você vai ter quando você se aposentar? Retire é aposentar, tá bom? Então, how old will you be when you retire? Tá bom? Então, quantos anos você vai ter quando você se aposentar? How old will you be when you retire? Ok? Desculpa. I will be 50 years old. Eu vou ter 50 anos, um exemplo, tá bom? Quantos anos você vai ter quando se aposentar? Eu vou ter 60 anos. Então, vamos para a próxima. Aqui, at. No português, quando nós queremos dizer que nós fizemos tal coisa com tal idade, nós usamos o com. Eu fui para a escola pela primeira vez com 6 anos, por exemplo. Em inglês, nós usamos o at. Significa mais ou menos aos, entendeu? Então, seria, por exemplo, eu fui para a escola pela primeira vez aos meus 5 anos, tá bom? Então, aqui, I started working at 17. Então, aqui é opcional, years old, tá bom? Você pode dizer, eu comecei a trabalhar aos 17, e você pode dizer aos 17 anos de idade, tá bom? Então, I started working at 17 years old, opcional. Aqui, at 20 years old, novamente, I will go to Canada. Então, aos 20, eu vou ir para o Canadá, tá bom? At 20, I will go to Canada, tá bom? Então, vamos para o próximo. Telling the age here.
Aqui nós temos a idade como um substantivo, um adjetivo. Por exemplo, aquela criança de 5 anos estuda muito, tá bom? Então, como um substantivo e um adjetivo. Então, opa, desculpa. Aqui. This 8 years old kid goes to school alone. Então, essa criança de 8 anos de idade vai para a escola sozinha. Então, para usar como um substantivo, você precisa dessa fórmula aqui. O número da idade, years old, sempre com hífen, tá bom? This 8 years old kid goes to school alone. Goes to school alone. Essa criança de 8 anos vai para a escola sozinha. Aqui embaixo nós temos outra frase. Some 4 years old kids are spoiled. Algumas crianças de 4 anos são mimadas, tá bom? Spoiled significa mimada. Some 4 years old kids are spoiled, tá bom? Então vamos para o próximo. Aqui eu tenho um exemplinho com o verbo to be para você dizer eu tenho, ela tem, tá bom? Como a gente ainda não aprendeu o verbo to be, aqui tem tudo para vocês. I am, e aqui você fala a idade, eu vou colocar todos 16 só para dar um exemplo, tá bom? I am 16 years old. Eu tenho 16 anos. You are 16 years old. Você tem 16 anos. She is 16 years old. Ela tem 16 anos. He is 16 years old. Ele tem 16 anos. Então, vamos continuar. O vídeo foi interrompido novamente, mas vamos lá. Então, it is 16 years old. Esse it, ele é usado para animais e coisas, tá bom? Novamente, nós vamos ver mais profundamente um pouquinho lá pra frente no verbo to be. We are 16 years old. Nós temos 16 anos. You are 16 years old. Vocês têm 16 anos. Vocês podem reparar que esse vocês é igual a esse você aqui, tá vendo? É a mesma coisa, mas um é plural, o outro é singular. Como que a gente diferencia um do outro? Pelo contexto, tá bom? Somente pelo contexto. Também algumas pessoas adicionam o guys depois de you. You guys, tá bom? Pra demonstrar plural. They are 16 years old. Eles têm 16 anos de idade. Então, vamos mais uma vez, vocês repitam comigo, tá bom? Deixa eu apagar aqui. I am 16 years old. You are 16 years old. She is 16 years old. He is 16 years old. The next one. It is 16 years old. We are 16 years old. You are 16 years old. They are 16 years old. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui nós temos os estágios da vida. Então, começamos com recém-nascido, newborn. Repitam comigo, newborn. Baby, bebê, tá bom? Baby, bebê. Child e kids, ambas significam criança. Qual a diferença? Esse kid é um pouco mais informal, é como se fosse uma gíria, tá bom? Mas mesmo assim, é bastante usado nos Estados Unidos, muito não é uma gíria ofensiva, tá bom? Então, teenage, adolescente. Esse teenage vem derivado do teen, de 16, 18, tá bom? Adult ou grown up. Então, adult and grown up, tá bom? Nós podemos usar, as duas formas estão corretas. Aqui, idosos, nós temos algumas formas de falar. Elderly, older, elder. Essa forma aqui, em vermelho, ela é ofensiva, tá bom? É como se fosse equivalente a velhote aqui. É um pouco ofensiva,
Só que muitas pessoas que estão aprendendo inglês se confundem e falam sem querer, sem intenção de ser ofensivo, entendeu? Mas tomem cuidado. Old man é ofensivo, não usem. Agora, an old man, não é ofensivo, porque é como se fosse um homem idoso, um homem velho, tá bom? Agora, só old man é ofensivo. Se você adicionar esse an no começo, deixa de ser ofensivo, tá bom? Aqui, elderly man and elderly woman. Então, homem idoso, man, homem, woman, mulher. Homem idoso, mulher idosa. Idoso e idosa, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Repitam comigo. Newborn. Baby. Child. Kid. Teenage. Adult. Grown up. Elderly. Older. Elder. Old man, que é ofensivo. An old man, um homem velho. Elderly man, idoso. Elderly woman, mulher idosa, idosa, tá bom? Então, vamos para a próxima. Aqui nós temos como perguntar pelo número de telefone de alguém. Então, ask the phone number, alright? Então, como você pergunta? What's your phone number? What's your phone number? Tá bom? E você responde: My phone number is. My phone number is, tá bom? E aqui você fala o número. Lá eles falam número por número. Então, tá bom? Então, vamos lá. What's your phone number? My phone number is 407-167-955. Tá bom? Então, aqui embaixo. What's your phone number? What's your phone number? My phone number is 786-539-306, tá bom? Vocês podem reparar que eu disse o ou no lugar de zero, porque ele é mais comum quando a gente tá falando de números de telefone, tá bom? What's your phone number? Repitam comigo. What's your phone number? My phone number is 7 So let's go to the next one. And now it's the end of our class. Agora é o final da nossa aula e nós temos aqui as expressões. Please hold. Please hold. Please hold. Please hold. Essa expressão aqui, ela não é tão informal, tá bom? Normalmente é usado quando você está na espera de um telefone. Por exemplo, eu quero falar com o seu gerente. Please hold. Por favor, aguarde. I want to talk to your manager. Please hold. Tá bom? Não é tão informal. Por favor, aguarde. Repitam comigo. Please hold. Yeah, that's right. So now, we are all in the same boat. Essa é informal, tá bom? Significa que estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma, quando é uma situação ruim, tá bom? So, we are all in the same boat, alright? Então, repitam comigo. Please hold. Yeah. We are all in the same boat. Yeah, that's right. So, our class is over. I hope you like it. And if you have any questions, just ask me, alright? The next video, I'm gonna show you guys how to do the homework from this class, tá bom? Então, essa aula aqui, ela tem lição de casa. Eu vou deixar a lição de casa no link da descrição. E também eu vou deixar no link da descrição o vídeo onde eu explico como fazer a lição de casa, tá bom? Mas normalmente só assista esse vídeo se você achar necessário, se você conseguir entender
tudo que é pra fazer sem ter que assistir o vídeo, tudo bom, tá bom? Perfeito. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas não muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste novamente quantas vezes for necessário, tá bom? Vocês têm uma semana para assistir, então podem ficar tranquilos, tá bom? Em uma semana dá para assistir de boa. Se você não consegue assistir a aula toda em um dia, divide e assiste metade em um dia, metade em outro. Mas é importante que vocês assistam as duas aulas até uma semana, tá bom? E também mandem as lições de casa, vocês têm uma semana, tá bom? Tchau, gente, até a próxima aula.